Ó, bonitinha, você também é bonitão. Essa pauta é para você que adora bebericar. Mas se os drinks passarem da conta, a companhia do Day After não vai ser nada agradável. Vai ser a ressaca. Vamos saber mais sobre ela e como evitá-la. Bebendo, mas com a ajuda do endocrinologista Matheus San Romão. Obrigado por ter vindo, Matheus. Bom, prazer. Prazer é meu. Fica à vontade, está na sua casa. Obrigado. Aqui, ó. Ressaca. Oh, meu Deus. Começando. Nós estamos nos aproximando do Carnaval. Feriadão do Carnaval. Vão ser 5 dias, né? Que é sempre do Carnaval. Não são 3. Deveria ser um só, mas são 5. E folia e tal. É muita bebida. Tudo bom. O que acontece com o nosso corpo sobre o efeito do álcool? Bom, o efeito do álcool, a princípio, quando entra no nosso organismo, a sensação primária é de relaxamento. Então, eles ativam alguns sensores que a gente chama de receptores GABA, que acaba deixando a pessoa mais tranquila. Então, às vezes, a pessoa está meio acanhada, está meio tímida, então, às vezes, está um pouquinho mais nervosa porque não conhece ninguém. Quando começa a ingerir a bebida alcoólica, ela acaba ficando mais simpática, começa a se socializar com as pessoas. Então, esse efeito primário acaba sendo benéfico até. Porém, muitos excedem. E aí vem os efeitos colaterais, como, por exemplo, embriaguez, muitas vezes ativa sensores de humor, então muitos aí acabam bebendo e perdendo um pouquinho a noção e ficando mais bravos, às vezes ficam mais agressivos, então depende muito de como a gente está lidando com essas pessoas. Às vezes apagam. Apagam também. Vamos falar dos sintomas da ressaca, Matheus? Com certeza. Bom, os sintomas... Primeiramente, essa ressaca, né, em si, ela é nada mais do que uma desidratação do nosso organismo. Exatamente. E isso faz com que o corpo tenha outros mecanismos de defesa para tentar combater esse efeito colateral. Então, o álcool, ele inibe um hormônio no nosso corpo chamado ADH, hormônio antidiurético. Então, é um hormônio que faz com que o nosso corpo tenha maior controle quando a gente está perdendo muito líquido. Então, se ele está descontrolado, a gente tem uma diurese, urina mais. Então, acaba desidratando com mais facilidade. Quanto maior o teor de álcool, por exemplo, os destilados, maior é a chance de ter uma ressaca no futuro. No dia seguinte, que é o day after, né? Então, assim, o que pode apresentar a pessoa, principalmente dor de cabeça, mal-estar, fraqueza, enjoos, muitas vezes ela tem a presença de gastrite, então aquela dor abdominal, um pouquinho mais de desconforto, pode dar diarreia, soltar o intestino também. Isso são fatores que são sinais que são bem frequentes. Bom, eu sei que muita gente fala que nosso fígado trabalha em dobro, né, para expelir o álcool do nosso organismo. Sim. Somos todos leigos, mas a gente ouve isso o tempo inteiro. E é verdade? É verdade. Querendo ou não, o nosso fígado ele cuida do nosso corpo, então tudo que está entrando que é tóxico, o corpo tenta eliminar da melhor forma possível. O nosso corpo tem uma enzima chamada álcool desidrogenase. Nos homens, ela está mais presente, mais ativa do que nas mulheres. Então, se a gente fosse comparar homem e mulher, a mulher ela tem maior tendência à embriaguez, uma quantidade menor de ingesta de álcool. Outras pessoas que também têm uma dificuldade ou uma deficiência dessa enzima são os orientais. Então, por exemplo, os japoneses, eles tendem a metabolizar com mais dificuldade o álcool. Ou seja, a ressaca vem muito mais fácil, muito mais rápido nesse tipo de pessoa. Quer dizer que o japonês não pode beber muito. Tem que dar uma segurada. Bom, tem muita gente que fala um monte de coisa, Matheus, para evitar a embriaguez, a ressaca e tudo. Tem muita gente que diz, não, tem que comer muito antes de beber, ou comer antes de beber. Isso é recomendado mesmo? É recomendado, principalmente para quem vai em festas, né? O carnaval está chegando, então não só a bebida, mas também vai querer pular, ter energia para se divertir. Então é indicado a gente fazer ingesta de alimentos rápidos e carboidratos que a gente fala. Então frutas, massas, doces, acabam sendo bem-vindos para o nosso organismo. Só carboidrato é melhor? De preferência, porque dá energia. É a primeira fonte de energia no corpo. Então, o fato de ingerir, né, fazer a ingesta do álcool de estômago vazio, a absorção dele acaba sendo rápida, porque só tem álcool. O alimento, a presença do alimento, além de dar energia ao corpo, também dificulta ou lentifica a absorção do álcool. Entendi. Bom, se a pessoa exagerou na bebida, vamos imaginar isso, está de ressaca. Cada um tem uma fórmula diferente, mas
que funciona, na verdade, Matheus? Nada, né? Olha, não tem segredo, tá? Então, na verdade, o mais certo a fazer é hidratar bastante. Então, desde que seja com água de coco, chás ou até isotônicos, são bem-vindos no nosso organismo, porque nada mais é do que um processo de desidratação. E a pessoa está pagando o pato do dia anterior ou dos dias anteriores, né? Então, o mais indicado é isso. E lógico que muitas vezes a gente entra com alguns sintomáticos. Então, por exemplo, uma coisa que pode aparecer é muito náusea, vontade de vomitar e tal. Então, eles usam antieméticos, alguns medicamentos para tirar essa sensação de mal-estar. Então, acaba melhorando, mas o segredo sempre vai ser hidratação. Engraçado. Tem gente que se chapa de refrigerante e diz que é bom. Isso é bobagem, né, ou não? Bobagem. É água mesmo. É água, hidratação. No entanto que muitas pessoas, o brasileiro tem muita criatividade. Então a gente fala, olha, água de coco é muito legal, inserir e tudo mais. Você, então já que a água de coco combate a ressaca, eu vou pedir um whisky e um gelinho de água de coco para tentar combater, amenizar. Ai, meu Deus do céu. O que não funciona? Olha, não funciona muitas dessas teorias, tipo, ingira uma colher de azeite antes de beber, coma gordura antes de beber. Então, esse tipo de coisa não existe. Então, o que a gente tem que ter em mente é que a ingesta do álcool vai ter que ser metabolizada. Então, o maior segredo para quem quer curtir e não ter esse efeito colateral da ressaca é, junto com a bebida alcoólica, também ingerir água. Então, a proporção seria mais ou menos, cada latinha de cerveja tomar pelo menos 300 ml de água, 200 a 300 ml de água. A latinha de cerveja tem 300 e qualquer coisa, né? É praticamente 1 para 1. Mais ou menos 1 para 1 na cerveja. Já os destilados acabam tendo um teor maior de álcool, então a hidratação teria que ser um pouquinho mais severa, né? Um pouquinho maior. Você vai intercalando, né? Sim, vai intercalando, até porque o fato da pessoa ir hidratando, ela também vai tendo mais consciência. A chance dela perder a consciência, que nem você mesmo falou, entrar em coma, é muito menor. Porque também o destilado, a quantidade é muito menor também, né? Sim. Do que cerveja. Sim, a tolerância é menor, né? Por isso que acaba ingerindo menos. Porém, tem algumas pessoas que gostam, né? Gostam e muito, né? Bom, existem alguns truques para evitar a ressaca, né? Esse talvez seja o mais correto de todos, que é entre um gole e outro, água. Com certeza. E dá uma intercalada. Isso funciona mesmo. Com certeza. Agora, e no meio do caminho, você ir comendo, ajuda? Petisco, essas bobagens? Olha, se a ideia for dificultar um pouquinho a absorção do álcool, acaba melhorando. Então ele dificulta um pouquinho, retarda, na verdade, a absorção. Mas o álcool está presente, vai ser absorvido mais cedo ou mais tarde. Então a pessoa vai ter esse efeito mais cedo ou mais tarde. Quer dizer, mesmo comendo, mesmo... Não existe um alimento, na verdade não existe um alimento que faça, olha, esse alimento é legal porque ele inibe a absorção do álcool ou então diminui o efeito de ressaca. Não. Quer dizer, curar a ressaca não existe, né? Curar a ressaca não existe. É boa hidratação, né? Tá. Tem gente que toma depois mais um pouco pra... Eu já ouvi essa história, Matheus. Não, depois tá com a ressaca danada, tomei mais uma cerveja e aí melhorei. Isso é outra bobagem, né? Outra bobagem. O corpo está se recompondo do efeito do porre, né? Do passado, e ele vai lá e tasca mais cerveja ainda. É que a cerveja, o teor de álcool dela acaba sendo pequeno. É, pequeno, 5%. Então, o que vai pesar mais, se ele é ligeiro e destilado, ele vai sentir muito mais diferença. Eu sei que nós somos universos bastante diferentes, nós humanos, né? É claro que cada organismo tem, em função disso, uma resistência diferente. Sim. Minha pergunta, como é que a gente pode saber do nosso próprio limite? Olha, não existe nenhum exame que faça uma detecção de limite para álcool, tá certo? Então, muitas vezes a gente vai pelo feeling. Então, a gente vai, por exemplo, bebe e vê o quanto a gente vai tolerando. Chega um momento que a gente já começa a empapuçar. É que tem pessoas que extrapolam esse momento e acabam perdendo a consciência, enfim, ficando alterado. Então, a pessoa, se ela bebe o socialmente que as pessoas falam, é aquele momento que você descontrai, que fica mais relaxado, que é aquele princípio da ingesta do álcool. Isso faz com que a gente fique mais sociável, mas até aí tudo bem. Além disso, começa a ter os efeitos colaterais. E o risco também de ficar ruim no dia seguinte. Sabe, tem certas coisas, parece que entorpece também, né? Sim. A anestesia. Eu fui pegar um amigo uma vez que estava numa situação dramática. Peguei o cara pelo braço e tudo, saindo de um restaurante, nem bar era, né?
Ele tropeçou, Matheus, caiu com a cabeça no meio-fio, guia, como chama aqui em São Paulo, fez um rombo, ensanguentou tudo. No dia seguinte, o cara não se lembrava de absolutamente nada. Deve ter doído. Com certeza. Mas acordou com uma dor de cabeça, né? Acordou com dor de cabeça. Mas ele não se lembra de ter se machucado nem nada. Quer dizer, anestesia, né? Sim. O excesso de álcool acaba fazendo com que muitas vezes a gente perca a consciência. Consciência que eu falo não seria desmaiar, mas em si, lembranças, recordações, memória recente acaba sendo alterada. Porque ela acaba perdendo o sentido e ela perde a noção de espaço e de tempo. Então aquela desculpa de bêbado, que... não me lembro de nada que eu fiz. O cara deve ter aprontado todos. Não me lembro de nada que eu fiz. Então é verdade isso. É verdade, em parte sim, né? Mas é uma boa desculpa. Quanto tempo eu tenho para continuar o papo? Oh, meu Deus do céu, já nem comecei a falar? Que horror. Matheus San Romão, endocrinologista, obrigado, doutor, por ter vindo. Foi um prazer. Agora, está todo mundo esperando aqui uma coisa mágica, né, Matheus? Não, deve ter uma cura, ele vai trazer uma cura. Não existe. Tem que se hidratar e ponto final. É isso. É o mais recomendado e o mais certo a se fazer. Obrigado, querido. Foi um prazer. Meu prazer, obrigado.